Se você está acompanhando a luta do Sukuna e do Gojo pelo mangá, você provavelmente já sabe que o general Silas Mahoraga e aparentemente também o próprio Sukuna conseguiram transpor o Mugen do Gojo e causar um corte direto no corpo dele. Mas como será que funciona um corte que consegue negar o vazio ilimitado do Gojo? Será que tem explicação científica para isso? E de quebra, você ainda quer saber qual que é a relação desse corte que o Silas Mahoraga e aparentemente o Sukuna fizeram negando o vazio ilimitado do Gojo com o físico mexicano? Vem comigo que eu vou te contar. Mas antes disso, bora lembrar o que é a técnica do Mugen do Gojo. O Mugen, que também pode ser traduzido como infinito, é uma técnica inata de Satoru Gojo. Mas o que será que ela faz? E bom, Shonen, eu já expliquei essa técnica em alguns vídeos aqui no canal, mas só para refrescar sua memória, o que basicamente a técnica do Gojo faz é ampliar o espaço entre ele e o adversário. Então, mesmo que entre a mão dele e a mão do adversário tenha, por exemplo, 1 centímetro, ele consegue distorcer o espaço-tempo e ampliar aquele 1 centímetro para ficar, por exemplo, com o tamanho de 1 metro. Para quem está olhando de fora, continua com 1 centímetro, mas para quem está dentro do Mugen, fica com 1 metro, 1 quilômetro, até 1 ano-luz. Então por isso que o inimigo parece desacelerar infinitamente à medida que ele chega perto do Satoru Gojo, porque ele tem que percorrer um espaço infinito, mesmo que dentro de 1 centímetro, para conseguir atingir o Gojo. Fala sério, Shonen, essa técnica é ou não é apelona pra caramba? Mas independente do quão apelão o Mugen seja, o general Silas Mahoraga conseguiu se adaptar e transpor o vazio ilimitado do Gojo. Mas como será que isso pode acontecer? Será que é possível transpor um espaço praticamente infinito com uma técnica cientificamente explicável? É claro que sim, mas antes eu preciso te relembrar o que é o conceito de espaço-tempo e de tecido do espaço-tempo. E bom, Shonen, vamos lembrar aqui da teoria da relatividade geral proposta pelo bom velhinho Albert Einstein em 1915. Basicamente, ele postulou que o universo é composto de uma trama ou de um tecido do espaço-tempo, que os dois estão entremeados como se fossem mesmo as malhas de um tecido. Contudo, essa trama ela é flexível, ela pode ser esticada e comprimida, basta que o corpo tenha matéria ou energia o suficiente. Um exemplo dessa compressão do tecido do espaço-tempo é gerado através de corpos extremamente massivos que conseguem curvar o tecido do espaço-tempo. E essa curvatura é percebida pela gente como gravidade, ou seja, a Terra, por causa da sua massa, consegue gerar gravidade curvando o tecido do espaço-tempo. E é claro, Shonen, essa mudança abrupta no tecido do espaço-tempo tem consequências pra gente. A mais notável delas é, por exemplo, a gravidade na hora que um corpo comprime ela. Só que tem alguns jeitos também de você mexer no tecido do espaço-tempo para gerar um buraco de minhoca de um lado e de outro, conectando 2 pontos do tecido do espaço-tempo por um espaço muito menor entre eles. É como se você fizesse um furo no tecido do espaço-tempo, conectando um espaço com o outro através de como se fosse um atalho. Na minha opinião, o melhor jeito de você conseguir entender o Mugen ou o infinito do Gojo é como se ele pegasse esse tecido do espaço-tempo e esticasse ele quase infinitamente, porque por mais que o adversário consiga se mover em grandes velocidades perto dele, à medida que ele afasta o adversário dele usando o próprio tecido do espaço-tempo, ele afasta através do espaço o adversário dele, porque aí o adversário tem que percorrer um caminho muito maior para conseguir atingi-lo. E tá bom, Shonen, agora eu te contei como é que o Mugen funciona e que é possível sim comprimir e esticar o tecido do espaço-tempo. Mas como é que será que é uma explicação científica para um poder que anula supostamente esse estiramento do tecido do espaço-tempo? Bom, para isso a gente tem que recorrer ao físico que eu falei com vocês lá no início, que é um físico mexicano chamado Miguel Alcubierre. O motor de Alcubierre, como ficou conhecido, é supostamente um motor teórico que consegue comprimir o espaço à volta de uma nave espacial, por exemplo, e fazer com que aquele espaço se desloque, levando a nave junto sem ela precisar se mover do lugar. Então o espaço ao redor da nave seria distorcido e moveria ela através do trajeto que você quer percorrer, mas a nave em si não sairia do lugar. Ela simplesmente distorceria o espaço em volta dela para, em uma bolha, literalmente uma bolha espacial, conseguir viajar de um ponto A até o ponto B. E para que isso serviria? Bom, para pelo menos a gente conseguir viajar mais rápido do que a luz. Porque lembra, um dos preceitos fundamentais do universo é que nenhuma matéria consegue viajar mais rápido do que a luz. Ou seja, nada com massa consegue ir mais rápido do que a luz. Só que o espaço consegue se deformar mais rápido do que a luz.
Ou seja, se a gente usasse uma deformidade no tecido do espaço-tempo para transportar a nave de um lado para o outro, a nave em si não estaria se deslocando de um lado para o outro, porque o espaço dentro dela estaria parado, só que o espaço ao redor dela estaria se deslocando acima da velocidade da luz para transportar a nave até o seu destino. Então, Shonen, se o Silas Mahoraga ou o Sukuna conseguissem fazer como se fosse um motor de Alcubierre que conseguisse distorcer o espaço-tempo em volta deles, eles conseguiriam negar o poder do Gojo, porque eles simplesmente negariam o espaço que é criado pelo infinito do Gojo, fazendo praticamente um golpe instantâneo da saída do golpe efetivo até a chegada que seria no alvo dele, do Gojo. E eu sei, Shonen, isso fica um pouquinho complicado de você entender, mas eu vou pegar uma tecnologia extremamente avançada aqui para eu conseguir te explicar isso melhor, para você conseguir visualizar. Eu peguei emprestado uma gominha de cabelo da minha namorada, eu espero que esteja dando para ver daí. Eu vou me colocar um pouquinho maior para você conseguir entender melhor. E bom, Shonen, imagina essa gominha aqui como se fosse literalmente o tecido do espaço-tempo, que pode ser comprimido e dilatado a bel prazer do Gojo a partir dos poderes dele. E imagina também que de um lado dessa gominha tá o Satoru Gojo e do outro lado tá o adversário dele tentando golpear ele. Na hora que o golpe do adversário vem para tentar golpear ele tá transpondo essa barreira de espaço, que é uma barreira de espaço comum que todos nós temos que vencer. Só que o poder do Gojo, ele estica esse espaço infinitamente, ou seja, ao invés de ter que percorrer um caminho pequeno até chegar ao Gojo, esse caminho vai ficando cada vez maior. Para quem olha de fora parece que o caminho não se modificou, mas para quem está dentro dessa barreira, o caminho vai ficando cada vez maior. Imagina também que isso daqui estique infinitamente. Então, à medida que o golpe vai chegando, o espaço se expande infinitamente para ponto de fazer com que aquele golpe nunca acerte o Gojo praticamente. Só que negando isso, fazendo um motor de Alcubierre e dobrando o tecido do espaço-tempo, o que o Mahoraga ou o Sukuna poderiam fazer é, imagina de novo essa gominha, de um lado o Gojo e do outro o Sukuna, por exemplo. Ele pega uma ponta da gominha e une na outra. Então não importa o quanto o Gojo estique a gominha, porque antes ele estava esticando nessa direção. Agora imagina que tem uma força fazendo com que uma ponta e outra se una, então não importa o quanto o Mugen estique o espaço entre eles, se as duas pontas estão unidas, o golpe vai acertar de qualquer jeito. Isso sim seria uma aplicação muito legal da dobra do tecido do espaço-tempo do motor de Alcubierre nos golpes tanto do Sukuna quanto do Silas Mahoraga. Fala sério, Shonen, aposto que você nunca imaginou que poderia ter uma explicação física para poderes em Jujutsu Kaisen, é ou não é? Física é legal demais e se você entender o mínimo dela, você vai ficar muito mais feliz em compreender como é que o mundo é permeado de conceitos físicos até na ficção. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdo assim para vocês. E se vocês quiserem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.